palestra com a temática de experiências exitosas de prevenção à violência. Convidar, por favor, à mesa o senhor Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz. O tema a ser proferido é a integração das instituições e da sociedade na prevenção à violência. A mesa está com a palavra. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação enorme estar aqui hoje. Na verdade, eu acho que hoje a gente percebe que o fruto do resultado de um esforço, todo resultado, na verdade, tem um esforço por trás. E nós, em março, nos reunimos de 13 de março pela primeira vez no Compaz Ariano Suassuna para propor, para fazer essa proposta da Rede de Cultura de Paz e Justiça Restaurativa. A Rede de Bibliotecas pela Paz, assim como o Compaz, são equipamentos da Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura do Recife e são equipamentos com uma potência enorme, que são potentes equipamentos de prevenção à violência e de propagação da cultura de paz. Eu estou como gerente geral da Rede de Bibliotecas desde março de 2017, quando o Compaz Ariano Suassuna inaugurou. E desde então eu entendo que a gente tem uma missão muito forte, que é de transformar vidas, mas que a gente não tem como fazer isso sozinho. Então já trabalhamos, assim como a Ana Rita fala, já trabalhamos em parceria há muito tempo, mas eu senti que a gente precisava se unir e criar uma rede muito mais potente de ação. Uma das missões da Rede de Bibliotecas pela Paz é além de propagar a cultura de paz e de disseminar conhecimento, é também construir e produzir conhecimento. Então, acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é a produção de conhecimento, o conhecimento que leva à ação, que leva à transformação. Então, eu tenho o maior prazer hoje de estar aqui mediando essa mesa. Nesse primeiro momento, pensamos em criar um painel onde a gente fale um pouco, o Marcelo Perizoli vai falar um pouco da questão do paradigma da justiça restaurativa e da importância da justiça restaurativa estar junto com o trabalho de cultura de paz dentro do nosso trabalho, de todos aqui envolvidos. Murilo Cavalcante vai falar das experiências, da própria experiência que ele trouxe, que ele germinou aqui, que são os compais, e a transformação das bibliotecas é uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui. Não é à toa, e a gente deve se orgulhar muito como recifense de ter uma prefeitura que olhou para as bibliotecas como um potente instrumento de transformação social. Então nós temos hoje uma rede de bibliotecas que tem o nome Rede de Bibliotecas pela Paz. Isso não é pouco significativo, isso é muito significativo e nós hoje já também podemos nos orgulhar de sermos uma rede onde a gente tem total consciência do nosso potencial, do quanto a gente pode fazer, do quanto a gente pode transformar. Eu sou muito grata aqui à minha equipe, tenho muito orgulho de ter um secretário que tem essa visão e um prefeito também. E por último, nós vamos ter, aliás, eu acho que a gente vai inverter. Primeiro que vai falar é Marcelo, depois vai ser Ivan. Ivan vai nos trazer aqui, eu acho, um pouco a visão dele do quanto é importante a gente ter a sociedade junto para fazer essa transformação tão necessária no nosso país, que anda tão violento nos últimos anos. Vamos começar então com o Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria para mim estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o trabalho incessante e belo, sensível de Débora, Paulo, e a estender, Murilo e aos demais. Esse movimento que a gente tem construído juntos, uma parceria muito bonita, e que me traz memórias muito, muito bonitas e emocionantes. A gente já está numa caminhada da justiça restaurativa há alguns anos, e eu estava olhando para trás, assim, quando eu estava aqui, quantos movimentos, quantas coisas aconteceram para a gente chegar até as coisas que têm acontecido ultimamente nos últimos anos. Isso fazem muitos anos, assim.
frutos de trabalho de muitas pessoas também que não estão aqui, e pessoas e instituições, e muitas delas que ficaram no meio do caminho, mas as sementes brotaram, e essas sementes têm a ver com a ideia de rede, né? Tem a ver com a ideia de rede, tem a ver com a ideia de cultura de paz, com a ideia de um paradigma que compreende as nossas melhores necessidades e a dor que a gente vive no tempo, né, no nosso país, nas nossas cidades, nas nossas famílias, e a vontade imensa que a gente tem de dar uma resposta, de um cuidado mais efetivo para isso que a gente está sofrendo, e todo mundo sabe, né, o que a gente sofre no dia a dia, na questão da violência, dos conflitos, né. Em primeiro lugar, eu trouxe ali, para quem quiser mais alguns textos, não sei se dá para enxergar, o site do EDR, que é um espaço que eu coordeno lá na Universidade Federal, o espaço de diálogo e reparação, restauração, que foi um precursor junto com a Vara da Infância na implantação dos primeiros projetos pilotos da justiça restaurativa no Estado, né? Depois de toda uma longa história de tentativas e outras ações que foram também bem interessantes nessa caminhada. Eu tenho um site para quem quiser dar uma olhada em alguns textos, um pouco dessa história também da justiça restaurativa está lá colocada num PowerPoint, né? Então aí só um pouquinho dessa parceria inicial nossa, né? A rede restaurativa, ela existe há muitos anos, mas se efetivou enquanto um grupo mais como uma rede propriamente dita, e acendeu a fogueira em 2014, né? Uma construção inicial de muitas pessoas, envolvendo a Universidade Federal, envolvendo a Vara da Infância, depois chegando à FUNASE, que hoje tem uma caminhada lindíssima, vai ser exposto hoje à tarde os trabalhos que são feitos no socioeducativo, aí chegando também nas escolas estaduais, ONGs também, que vão estar representadas como ruas e praças hoje à tarde, eles todos fazem parte da rede de justiça restaurativa. E então, para nós, da rede de justiça restaurativa, esse momento agora é como um tipo de grande renascimento e fortalecimento, porque quando o Estado, né, a municipalidade ou as instituições entram, né, com a sua representatividade, a sua força, isso é crucial para a gente poder estender esses trabalhos e criar sinergia, para não ficar em grupos isolados, apenas cada um tentando fazer alguma coisa. Então, aqui um pouquinho, a minha memória volta aos inícios dessa rede, até o meu cachorro participava das reuniões lá em casa, e essa rede era muito pequenininha e se tornou hoje milhares de pessoas, né? Então, uma alegria para nós estar em conexão com os equipamentos, que é um exemplo nacional, que é o Compaz, né? Então, a gente poder ajudar nesse aspecto ao Compaz com a visão e as técnicas e as metodologias restaurativas, para nós é uma alegria imensa fazer isso e aprender também. É uma coisa importante. Aí eu trouxe uma frase do Suassuna, né? Sonho um dia que o sol de Deus vai espalhar a justiça por todas as partes, né? Isso está escrito lá na lateral do Compaz, e eu acho muito interessante. Epa, deu um pulo aqui nesse negócio, vou voltar. Eu acho muito interessante, porque em meio disso tem a ideia de uma vontade de espraiar a justiça, porque a justiça é um valor, ela é uma prática social. A justiça é uma forma de cuidar da vida humana, e ela não é uma instituição, em primeiro lugar, ela não é uma formalidade, ela não é um conjunto legal. O conjunto legal serve a essa condição social, né? E aí eu trago também a nossa bandeira, que originalmente era ordem, amor e progresso, né? O amor foi tirado porque o amor é brega. O amor é sempre de afetividade, senão não é muito objetivo, não é muito técnico, né? E aí a justiça restaurativa, ela fala muito dessa coisa de afetividade, de acolhimento, que é coisa do coração, né? E algumas pessoas têm dificuldade de entender, porque aí entende a paz e o amor como algo romantizado. Eles não entendem
que a essência da vida humana brota do amor. O que constitui uma família, o que constitui a amizade, o que constitui o grupo. E o amor é o sentido da vida, porque o amor é o amor à vida, não é algo separado da vida. Bom, então, a nossa grande questão é o que mais nos incomoda, é o que causa sofrimento. E o que causa sofrimento tem a ver com o conflito, com a violência. Eu não vou separar agora, tem toda uma diferença entre conflito e violência que a gente tem que olhar, porque o conflito ele traz algo muito positivo. Se há conflito, ele é como um sintoma, né? Ele está trazendo algo que precisa ser cuidado. Então, tem toda uma discussão entre conflito e violência, mas o que a gente está procurando o tempo inteiro são remédios, né? São saídas. As pessoas estão desesperadas por saídas para violência, e muitas vezes a questão é como elas olham isso, como interpretam essa violência. Agora, se a gente sabe a raiz disso, porque há um tipo de interpretação predominante sobre a violência, que nós temos que ver se ela é o melhor caminho de compreensão e, por sua vez, o melhor caminho de ação a partir disso. Então, como eu vejo a violência, o que eu vejo quando eu vejo um ato de violência, quando eu vejo agressão, ou quando eu vejo conflito, isso é crucial. Justiça restaurativa não é uma técnica, não é um procedimento técnico, em primeiro lugar. Ela vai chegar a um procedimento técnico depois que você depois que você compreendeu. É uma forma compreensiva do que ocorre no nível das relações humanas e dos conflitos. Então, é uma compreensão muito profunda, muito sutil e muito humana, muito real do que a gente chama de violência. Se a pessoa não entende isso, toda a técnica posterior fica comprometida. E aí ela vai ter dificuldade em procurar esses meios que a gente trabalha hoje como autocompositivos, de diálogo, de escuta, de acolhimento, mas às vezes não, isso é coisa fraca. A gente precisa coisas altamente punitivas, repressivas, e esse é o grande remédio, como se fosse o único remédio. Né? Então a gente precisa fazer uma discussão do que é conflito. Não vai dar tempo aqui, mas só vou colocar isso em causa. Quando a gente faz isso, a gente trabalha as etiologias dos conflitos humanos. E até agora a gente só encontrou 5 grandes etiologias. Apenas 5. Né? Quais seriam elas? Né? Vamos pensar um pouquinho, porque a gente pergunta para as pessoas por que esse menino é violento, por que isso? Porque ele não presta, ou porque ele nasceu torto, porque ele é patológico, ele é imoral. A explicação que a gente tem é uma explicação que parece muito interessante, porque ela é muito defensiva, mas é uma explicação que faz fracassar essa compreensão. Então, continuando, tudo depende de como a gente vai olhar, mas só que a gente não olha o mundo objetivamente, a gente olha o mundo a partir das nossas condições. Nós somos um ser emocional, cognitivo, emocional, né, ambiental. Então, nós sentimos o mundo. As grandes compreensões humanas agora elas não leem mais o ser humano apenas como um mecanismo racional, animal racional, mas como um ser senciente, um ser de afetividade, um ser de vontade, um ser do reino da sensibilidade. Então, vai depender muito do que a gente está vivendo, do nosso ambiente, do tipo de sentimento que a gente está, para interpretar isso e para se relacionar, e para poder debelar a violência. Então, eu sempre começo trabalhando a questão do olhar, porque justiça restaurativa ela é um paradigma, ela é um olhar, é um grande olhar compreensivo, tanto que um livro dos principais é chamado Trocando as Lentes, do Howard Zehr, que é um dos papas, né, da JR. Então, ele escreve um livro famoso que se chama Um Novo Foco sobre o Crime e a Justiça, Trocando as Lentes. Né? Sem essa troca de lentes, a gente não vai compreender os seres humanos. A gente precisa compreender por que os seres humanos entram em conflito, né? Explicações mais efetivas. E aí nós vamos ter que nos defrontar com a cultura dominante, com a cultura que a gente tem, que monta a disciplina social, porque justiça vai falar o tempo inteiro de disciplina social, como que eu tenho um bom segmento de ordem, de relacionamento, de organização. Então, eu vou precisar entender que tipo de cultura tem, que eu bebo nas escolas, nas famílias, nos lugares. E quando a gente olhar essa cultura, ela é uma cultura tem um aspecto muito bélico. Por exemplo, ela é uma cultura do bem contra o mal.
sempre do bem, e óbvio que eu sou do bem, e esse grupo é do bem, e nós vamos combater o grupo que não é da paz, que é do mal. Pronto, a gente entra na mesma energia que aquela outra cultura está pregando. Então a dimensão bélica, ela é construída no olhar, ela é construída na mentalidade, ela é construída num conjunto emocional da nossa vida, do organismo emocional. E isso tem a ver com essa dicotomia. Se a gente não questionar isso, vai ser difícil entender essa ideia de cultura de paz, tá? Então isso passa para onde? Para moral, porque moral não é ética, moral é mores, é como a gente se acostuma com esse tipo de cultura, né? Então a nossa moral é a forma como que a gente interpreta a violência e o conflito, e esse é o grande fracasso. Então eu trabalho há muitos anos com CNV, JR, constelação familiar, todas essas áreas, elas não podem olhar com o olhar moral, elas têm que olhar com o olhar ético. É diferente, porque o moral ele está nessa oposição, nessa separatividade entre eu e o outro. Quando eu olho o outro que não concorda comigo, está fazendo mal, nessa moral eu confundo o ser dele, o sistema dele, a família dele, com o ato dele. Aí não tem cultura de paz possível, não existe possibilidade de restauração. Porque eu caio no bem contra o mal, e eu não vejo mais esse ser humano em outros aspectos. Quando eu não vejo isso, eu não posso potencializar que ele nasça, que ele tenha nascimento social a partir disso. A sociedade produz os criminosos também a partir do olhar. Que pena que não tem tempo para discutir isso, porque isso é muito importante. Com a criança isso é muito óbvio. O grupo constrói a criança problema. Isso não precisa ter um estudo sistêmico para isso, até pesquisa científica faz isso. A gente começa a olhar uma criança de determinado jeito, ela vai responder a partir daquele lugar que o grupo colocou ela. A sociedade coloca as crianças, as pessoas, nos lugares determinados, a partir da sua configuração, a partir do seu olhar. Quando a gente troca o olhar, que é engraçado, começa a haver uma diferença nesse sistema, as pessoas começam a agir diferente, o ambiente mudou e essa pessoa não tem mais muito sentido para continuar naquela configuração que ela estava, porque o olhar mudou, a instituição mudou. E esse olhar, essa mudança, não é o prédio. O prédio, o compás, ele materializa a energia da construção desse olhar. E as pessoas são tocadas por isso, porque existem pessoas que olham para elas como pessoas. Se elas erraram, vão dizer, isso não pode, errou, mas eu vejo você. Eu vejo você. Na moral, eu não vejo você. O que eu vejo? Eu vejo o mal. Não existe você. Você existe a partir do que você fez, de uma parte sua que eu interpretei o seu todo. Então isso está na nossa cultura. E aí não vai haver mais transparência, não vai haver reconhecimento do humano, da fragilidade humana, da vulnerabilidade. Nem da força. Qual? A força ética. A força de que esse menino quer viver, quer se relacionar, quer crescer, quer um emprego, quer viver como eu. Essa é a força. Eu não vejo a força, porque ele é do mal, ele não presta, ele está danificado, ele é imoral. Eu não vejo a força e eu não vejo a fragilidade. Olha que interessante. Duas coisas que eu perdi. A compreensão da fragilidade e a compreensão da força. Precisa transcender esses obstáculos. A patologização. Muitas vezes os psicólogos ajudam a fazer isso, né? Taxonomia, nosografia, enquadra o menino, enquadra a pessoa, e quando você faz isso, você perde a força. Você afunda o outro na doença. A doença, né? Você afunda o outro no rótulo. E isso é muito grave. Nós estamos ajudando a construir isso. Então, como a gente tem que parar de fazer isso, sem perder a disciplina. Como? Vamos ver, né? Então, muitas coisas para a gente questionar, ok? Com a visão restaurativa, nós olhamos a partir do positivo. Tem o negativo, que é a ação negativa, nós olhamos o que coisa de positiva faltou para que ele entrasse no negativo. O que ele quer com o negativo, como linguagem, para que faltou, como que deveria ser, que ele tem isso na alma dele. Ele tem. Essa é a nossa confiança. Porque essa confiança é de restauração. E essa confiança vai ajudar a aumentar essa força e vai criar um grupo, uma confiança para que ele possa vir e modificar esse comportamento negativo, que é o que nos interessa, né? Ou modificar o padrão da violência, que não interessa a ninguém, porque causa sofrimento para o outro
e para a própria pessoa, porque quem atua na violência se exclui automaticamente do social. Simbolicamente, internamente, ele está excluído, ele está endividado. Então ele fica fora de lugar. A gente acha, o cara é marginal, é isso, aquilo é uma coisa muito boa, muito forte. Não, ele está fora do lugar. Ele está deslocado. Restaurar é colocar ele no lugar de novo, no lugar mais adequado para que ele sobrevive dentro daquele seu ambiente, mas é um lugar de existência social, que a pessoa tem vontade de estar lá. Então, as pessoas hoje, elas olham a disciplina social, isso é muito importante na área restaurativa, a gente olha a disciplina social, que é a base da justiça. A gente quer o segmento, o discípulo, né, disciplina social. Então, a gente tem dois vetores, o vetor de baixo é o apoio e o outro é o... Poxa, está dando uns pulos aqui. Agora voltou, né? Aqui. Né? Então, o controle é o alto e o apoio é o baixo. Eu vou dizer para vocês, depois de muitos anos estudando a dimensão sistêmica e disciplinar, eu vi nisso, da justiça restaurativa, dois princípios básicos que mantêm a disciplina social. O de cima é o pai, é o arquétipo do pai, a energia do pai, e o de baixo é a mãe. Isso a gente trabalha, por exemplo, para Freud, o pai é a lei. Para as constelações familiares isso é muito importante também, porque quem mantém a disciplina é dois tipos de vetores, justamente esse. Um que vai ordenar, que vai cobrar a disciplina, que vai colocar ele no grupo a partir das tarefas e das dívidas que eles têm, do segmento, do que a gente entende por disciplina propriamente dito, né? Mas na verdade disciplina não é só esse segmento, essa ordem. Disciplina é uma forma de acolhimento. Não é interessante? Falta disciplina nessa escola. Eu olho sim, falta o quê? Falta acolhimento e falta ordem. Então, as duas coisas, nós confundimos a disciplina. Vê a sociedade punitivista, ela pegou a disciplina e perdeu o que a disciplina tem. Ficou só com um nível, e mesmo assim um nível muito mal feito, porque um deles é negligente. Negligente diz assim, não tem pai nem mãe, né? Não tem pai nem mãe. Aí o outro é assim, passa a mão na cabeça, é o permissivo, né? Que não é o mais comum. Isso é uma coisa meio burguesa, assim, né? O menino faz o que quer e o pai assina embaixo. Não, é meu filho, pode. Se é o filho do outro, não. E se é marginal, é pobre, é excluído, não sei o quê, esse tem que lascar. Agora, o meu filho, não. Meu filho é branco. Meu filho é classe média, alta. Né? Isso é uma disciplina permissiva. Ele pode fazer o que quer. Tá? E a outra é o grande remédio. O negócio está pulando aqui. É o grande remédio. O grande remédio é... Nós temos um país da impunidade. O que é impunidade? É que não pune. O que é punir? Impingir dor. Porque a nossa tradição, ela acha que impingindo dor é a forma de modificação. É só perguntar para qualquer um aqui se você errou, você gostaria de ser torturado, massacrado, humilhado, impingir dor, você gostaria de ser chamado a atenção, confrontado pelo que fez, responsabilizado, né? Cara a cara, tudo bem, né? Pagar pelo que ele fez. Mas você gostaria de todo esse aspecto de humilhação, tortura psicológica, de prisões terríveis, de desumanização, de morte simbólica? Você vai ficar com mais raiva, possivelmente. Então, esse remédio punitivo, ele tem um monte de problema. E é sobre ele que a prática restaurativa se debruça. Como que a gente vai fazer um modelo de disciplina, de segmento a gente, conforme a palavra que a gente usa, combate a violência, né? Ou cuidado com a violência, como fazer sem perder a ordem e o segmento e a disciplina. Essa é a ideia restaurativa, tá? Então, essa é a ideia que não é só restaurativa, porque a justiça restaurativa, ela é um braço da cultura de paz, ok? Justiça restaurativa não é do judiciário. Coincidentemente, ela entrou mais no nosso país, principalmente, muito pelo judiciário, que foi muito bom, porque é uma potência institucional, né? E às vezes até o executivo está lá, né, mais bélico, mais abalando tudo nesse aspecto, mas o judiciário
tem uma legitimidade até para segurar, né? Ou algum poder tentando contrabalançar o outro quando um perde a cabeça, né? Nesse nível da questão da violência, né? E como falou o Murilo, né? Agora é a ideia de armamento. E por que essa ideia de armamento chega? Essa ideia não é do governo. Essa ideia é construída a partir da cultura. Esse belicismo, ele é uma forma de defesa, ele é fruto do quê? Da raiva. E a raiva é fruto do quê? Da dor, do medo, da frustração, do que falta, do ferimento. Se a gente não chega no ferimento, a gente não chega na raiva, não vai chegar nesse armamentismo. É uma questão grave de cuidado, de intensidades. E quais remédios para isso? Então a gente vai atrás dos remédios, é tudo isso que a gente está fazendo, são muitos remédios, né? Então, uma coisa inicial nesse processo, ele não é uma técnica, ele é uma motivação, ele é uma energia, ele é uma sensibilidade, uma afetividade humana, uma confiança nos seres humanos. Ele exige isso, não é uma técnica. A técnica é uma consequência da motivação, da energia do processo. Então a gente sempre vai fazer essa pergunta: qual a motivação que você tem? Qual o encanto, a energia para se conectar com essa confiança das pessoas, acreditar nas pessoas, independente, em momentos até que elas mais precisam. O momento que a pessoa às vezes mais precisa é o momento que ela está perdida, é o momento que é difícil para ela, né? Eu não preciso fazer tudo o que ela quer ou deixar que ela faça tudo o que ela quer. Mas se eu perder a confiança, não tem mais ser humano. Aí é o bem contra o mal. Aí acabou a paz. Entendeu? Então a gente precisa pensar isso, os recursos que a gente tem. Por exemplo, a justiça restaurativa não é uma coisa nova, completamente nova. Uma parte é, outra não. A gente potencializa o que já tem, né? Então as pessoas têm isso, elas têm a sede de justiça, elas têm formas de resolver conflitos, elas têm as coisas. Então o paradigma restaurativo, ele é de potencializar aquilo que já tem, ajudar, corroborar e trazer alguns métodos para corroborar. Entende? Então esse é um aspecto importante. E aí passa por a gente resgatar essa prática das relações humanas internas. Como é que o trabalho começou na rede? Nós vamos praticar isso, e não vamos, nós, os agentes, né? Os técnicos do judiciário, os professores. Depois você vai levar para fora, porque esse processo ele funciona por irradiação e não por informação só, né? Nem por imposição. Ele funciona por irradiação. Você vê que esse tem valor para a sua vida, você compreende mais a sua vida conflitiva, pode ser algo bom, e você começa a estar mais ânimo, mais força, mais confiança para levar isso para o seu trabalho, para as outras pessoas. Esse processo na nossa constituição da rede foi muito lindo, e agora está sendo também, né, do Paulo, Murilo, né, demais. A gente está num momento muito de luto. Eu estou cansado, mas entusiasmadíssimo com isso. Estou emocionado, porque são muitas coisas que estão acontecendo. O momento ele é muito difícil, e quando surgem muitos doentes, isso é um ditado chinês antigo, surgem os curadores. E aí vocês estão sendo chamados a participar desse processo de cura, né? Em todas as áreas, e criar sinergia, porque sozinho a gente fenece. A gente não tem potência. Por isso que a importância quando o Estado, quando a instituição, quando a governabilidade vem e se conecta e cria sinergia, que é um objetivo básico, né? Pronto. Bom, isso aqui já é um pouco de poesia e muito difícil. Mas essa é uma mudança de olhar, porque eu digo para os meus alunos, nem amor é muito difícil, mas no mínimo reconhecimento. Troque a palavra amor com reconhecimento, com respeito, né, com cuidado, compreensão. Agora eu compreendo um pouco mais. Então, olhar o terrível da violência como pedido de reconhecimento, pedido de algo tem um ferimento. O que vai acontecer com esse olhar? Então a gente tem que testar isso. Isso é uma questão para ser testada na prática, né? Então, bom, aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente tem pressupostos, a gente tem pressupostos, são aquilo que a gente carrega com a gente como confiança, que as pessoas elas não querem ficar em processo de sofrimento, elas não querem gratuitamente produzir sofrimento. Se elas estão nesse nível de violência,
elas estão movidas não por questão moral, porque elas são isso ou aquilo, né? Ou só de poder, mas elas estão organizadas a partir do animal humano. Ele é um animal de necessidades. Feriu as necessidades, pode ter problema. E ele é um animal sensório, sensações, sentimentos e emoções, tá? E como ele está, é determinante. Então nós vamos ler a violência a partir de necessidades, esse aspecto sensório, animal, e linguagem. O que ele está querendo me dizer? O que esse ambiente dele está dizendo para ele foi parar aí? Como é que ele foi parar aí? Eu tenho que entender isso, não é só irracional. Não, ele é louco, ele é racional, tudo bem, posso ficar com essa explicação. Ele parou aí. Não, ele é louco, ele é racional, ele não presta, e não tem nada a ver com o ambiente dele, não tem nada. Ele é caiu do céu como um elemento danificado, caiu ali naquela família, naquela comunidade, não tem nada a ver com ele, isso é totalmente errado, isso é uma visão não sistêmica, uma visão que não compreende a vida, né? Então a gente precisa olhar que o conflito é inerente às relações, sim, e ele está querendo falar de crescimento, de necessidades, de mal-estar, do que está faltando, e num adolescente, de produzir vida, de criar, de sexualidade, de criação, de desafio, de competição, né, de cultura. Aí está tudo bloqueado, aí você quer que ele fique sentado e parado e preso ali. Então a gente olha para tudo isso, né? E aí a nossa potência, se eu fosse escolher dos métodos todos que eu já estudei de mediação, uma palavra, todo mundo sabe, a palavra diálogo. Só que diálogo é o mais difícil, porque diálogo não é conversa. Diálogo tem dois grandes pilares, a gente trabalha muito isso, e o pilar mais difícil é esse aí. Ele é tão difícil que ele, na medida da dificuldade, ele é tão precioso quanto. Ele é tão precioso que ele criou a psicanálise. Isso eu tenho certeza. A escuta analítica foi criada pelo diálogo, né? Porque recebe de uma tal forma que a pessoa se sente pertencente àquela situação, se sente validada como ser humano, e aí pode até admitir os seus erros. Então isso é a nossa magia, é essa. Se há uma magia, é essa coisa da escuta, e é bem difícil, porque a gente já está pensando coisas, já está projetando, já está interpretando, está entrando na moral, né? Abrir espaço para ouvir alguém, essa é a coisa mais potente que tem. Funda a psicanálise, todas as tradições falam isso, e isso criou a própria CNV, a comunicação não violenta. Esse é o maior filósofo que eu já estudei, Hans-Georg Gadamer, a gente fala isso também. E aí a gente vai produzir sistemas mais inclusivos, já que a exclusão é muito grande, exclusão simbólica, exclusão social, exclusão econômica. A gente vai tentar produzir pequenas inclusões no olhar, na escuta, na consideração, no cuidado, né? Proporcionar respeito a esse ser humano, mesmo que ele seja totalmente diferente, esteja numa situação difícil, tá? E isso é a base da restauração. É uma mentalidade, um paradigma, um grande olhar de inclusão, de respeito, de confiança no amor à vida, né? De confiança às nossas tradições também, no que elas têm de melhor, não no que elas têm né, violento, né? E aí a gente vai falar essa palavra, a gente vai dar nascimento social às pessoas, porque tem pessoas que não nasceram, tem 14 anos, ninguém olhou para elas, elas nasceu, saltou para fora como animal, mas a comunidade não permite que ela exista. Então a gente diz, você existe, eu vejo você e você é um de nós, e por isso que você tem que ser responsável. Aí a responsabilidade chega porque tem uma base de acolhimento, tem mãe e tem pai nesse aspecto. Não é que o cuidador, o profissional se torne mãe e pai, porque aí confundiu tudo, mas essa é a disciplina social fundante, tá? Então, e aí a gente vai entrar num passo de mudança institucional. O que começa a fazer a mudança é o mal-estar. Não está bom, esse ambiente de trabalho não está bom, esse lugar está ruim, e a gente se sente mal e diz, eu quero mudar. Então, aquilo que se sente mal está dizendo, eu quero uma vida melhor, quero algo melhor. E a gente, esse é o início, é a sensibilidade. Mas para isso, se eu ficar só reclamando, se eu dizer afundou tudo, eu só me armar mais, porque eu vou me dar bem, o problema vai continuar. Então, aí eu vou para uma visão convincente. Eu tenho uma percepção de necessidade de mudança, eu vou buscar o estudo, eu vou estudar, vou pesquisar técnicas,
né? E aí eu encontro uma abordagem metodológica, prática. Quais? São várias. Nós temos um conjunto metodológico, vários ciclos restaurativos, CNV, terapia comunitária, parte cultural, parte prática de saúde. Nossa, gente, a gente está num mundo riquíssimo de possibilidades. As práticas restaurativas se ligaram às práticas integrativas de saúde, práticas culturais, práticas comunitárias. E tem pessoas que atuam mais pelo teatro, pela arte, outro atua mais no centro de mediação, outro atua no pedagógico, outro atua lá. É lindo quando a gente consegue cercar isso. Por isso que, para nós, quando a gente vê, né, esses exemplos como o Compass, é algo que brilha, porque isso é um paradigma restaurativo que pode crescer aí, né? Essa é uma ideia que a gente trabalha de zonas restaurativas, tá? Zonas restaurativas. Então, aí nós temos a abordagem prática e aí as forças, né, maiores vão produzir uma política pública, porque tem uma base. E aí isso a gente considera que a visão restaurativa é um bom caminho paradigmático como o guarda-chuva, como a cultura de paz. Porque cultura de paz, pessoal, qual é o problema da cultura de paz? Que a gente trabalha há muitos anos, tem organismos lá na universidade também, foi muito despotencializado. A gente tem que resgatar a cultura de paz como eficiência, né? Como eficiência, como algo que tem ciência, que tem eficiência, né? Como política pública. Cultura de paz, porque as pessoas entendem com a pombazinha, com a coisa fraca, as pessoas bonzinhas se reuniram e os mal estão lá fora, isso não vai a lugar nenhum. Então a gente acaba com isso, né, e vamos retomar essa ideia a partir de uma eficiência, de uma outra compreensão. Então a justiça restaurativa, ela ajuda a fazer isso, ela é a cultura de paz nesse aspecto, ok? E aí a gente vai ter o paradigma, o olhar, aí vai ter o conjunto prático, né, as técnicas, e aí vai para funcionar só com parceria, funcionar no sentido maior. Um trabalho localizado, tudo bem, tem trabalhos localizados no Estado, mas a gente quer fazer algo maior, então a gente vai ter que fazer parceria, a gente vai ter que criar sinergia, a gente vai ter que fazer formação, a gente vai ter que aprender esse olhar, estudar, praticar, encontrar as pessoas, circular, fazer encontros, né, fomentar essa energia, e que uma pessoa que passa pelo círculo restaurativo, ela sai um pouquinho diferente. E as pessoas que estão praticando, né, Hebe está aqui, Hebe Pires, que é uma das, né, lideranças no Estado da Justiça Restaurativa, do Tribunal, e ela sabe os círculos que são feitos com os adolescentes na vara da infância, né, e nós que participamos disso, né, como a gente é tocado e a gente tem uma outra confiança para poder se ajudar entre si e ajudar as pessoas, né? Nós estamos aí para ajudar as pessoas, serviço de algo maior. Então, esse é o ponto, tá? Eu vou passar mais rápido. Então, restaurativo é mudar a própria atitude, confiar nas pessoas, coragem. É uma nova energia de confiança na relação, uma nova reconexão, né? E são formas também efetivas de cultura de paz. 5 minutos, tá? Vou usar 5 minutos. Então, a natureza do processo, a gente não pensa só. Claro, a gente quer resultados, mas não é só o resultado. Esse processo ele tem que ser um processo humanizado, um processo que a pessoa se veja participando, seja efetivo, autêntico e real para ela. Não pode ser artificial. Nós fizemos uma mediação aqui e assinou o acordo e pronto. Mas o mal-estar não foi visto. Então não é isso. A gente quer um pouco mais efetivo, tá? A natureza do processo, né? E a gente vai fazendo humildemente, e a rede é muito importante, tá? Se é um paradigma, as áreas é a justiça. Fundamentalmente entrou no Brasil justiça restaurativa, mas é segurança, porque é altamente conectado, né? Agora, para funcionar isso, todo mundo sabe que tem que ter educação. Então, o nosso processo é extremamente pedagógico. O pedagógico, ele atravessa tudo. O pedagógico na polícia, estava falando com o Carlos agora, ele está 30 anos na polícia, né, militar, né? Então viu quanta coisa, quanto problema, e ele sabe agora desse aspecto pedagógico para as pessoas, e ele sabe que é crucial isso para lidar com o conflito. É a dor das pessoas, é o mal-estar. Então, é cultura, né? É cultura, porque a cultura e a educação totalmente conectadas, e é saúde, né? E é saúde, o negócio que está passando bem rapidinho, né? Vejam, quando a gente fala em JR, a gente está olhando essas áreas todas e a vida da comunidade, tá? Né? E
E aí a disciplina propriamente restaurativa, ela é uma disciplina do entendimento do impacto de comportamento, é um paradigma do encontro, vai buscar reparar o dano às pessoas mais do que o dano à lei, ao Estado, né? E quando eu vou trazer uma disciplina dessa, eu não vou causar humilhação e constrangimento, porque a humilhação e o constrangimento são um dos maiores fatores de violência escolar. Isso é mundial, é pesquisa mundial. Humilhação, por quê? Porque produz exclusão. Exclusão mexe na ferida básica de afirmação da vida dessas crianças, que elas estão ameaçadas na sua inclusão, na sua pertença. E aí o olhar da cultura de paz, ele vai tentar mexer, olhar, validar essa pertença. E essa criança pode nascer a partir de outro lugar, não mais o lugar conflitivo e da exclusão. E aí pode ser que ela vá agir diferente, entendeu? Então a gente não causa dor, não é pena, é disciplina, é ordem, é lei, é responsabilidade, é pagamento, mas não é punição. Nós não usamos essa palavra, tá? Porque tem essa ideia de infligir dor, mas é por isso. Então, se for falar estrito senso na ideia de justiça, né, restaurativa, a gente vai tirar esse foco da lei e vai olhar para as pessoas, danos interpessoais, vai ver a reparação desses danos, as obrigações causadas, né, e vai olhar as necessidades de todos envolvidos e como que cada responsabilidades elas crescem. O Estado tem responsabilidade, a família, as empresas, né, as igrejas, as responsabilidades começam a crescer, não fica só no mundo. Isso é sistêmico, uma compreensão maior da violência, tá? Aí tem muitas coisas que a gente podia falar, a gente usa a expressão tecnologias psicossociais, os círculos restaurativos, a CNV, essas práticas todas de mediação, são tecnologias psicossociais, né? Tá? A gente trabalha com essas tecnologias. Quantas tem? Você tem hoje, eu citei algumas, né? Terapia comunitária, círculos restaurativos, círculo de Paulo Freire, teatro oprimido, as PICs, a parte de arte terapia, as redes, uma quantidade lindíssima de práticas que a gente pode agregar e, né, melhorar, tá? E aí eu vou encerrar, não vai dar tempo de ter vários slides, só dizendo isso, a importância dessa ideia de zonas restaurativas, comunidades restaurativas. Isso que talvez o livro vai trazer alguma coisa aqui, vai falar do Compaz, né, tem uma conexão direta, porque a prática restaurativa pensa também em zoneamentos e comunidades, né, que você vai conversando com os atores. Aí daqui a pouco a delegacia tem um certo olhar restaurativo. Daqui a pouco a associação de bairro tem esse olhar. Daqui a pouco o Ministério Público está tendo isso. Eles vão ter agora em agosto um grande evento sobre isso. Aí o Judiciário já está tendo isso. Quando você vê os atores todos, eles já têm um certo olhar e podem encaminhar aquele caso. Tá? O restaurativo, ele não é feito para as prisões e nem para a polícia em primeiro lugar. Ele é feito lá para a família, para a vizinhança, para a escola, que é o foco dessa rede muito, né, que a gente está aí fortalecendo, as escolas, né? Isso funcionando bem, política pública e tudo mais, aspectos comunitários, a vida comunitária, cultural, a gente vai poder evitar muito mais a ida para essa trilha trágica que sai de escola, né, começa socioeducativo e vai para as prisões. Né? E o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Pior qualidade de prisões do mundo também. Né? Então, a gente quer olhar desde a base. Essa é a ideia. E para encerrar, então, nossa confiança está nessa coisa dos atores se conectarem na rede, né? Nas pessoas confiarem. A gente não quer isso, a gente tem um mal-estar com a violência. A gente não quer. Né? A questão é como que a gente vai se conectar e confiar nessas potências do cuidado. O cuidado que a gente chama restaurativo e de cultura de paz. Ok? Então, só para encerrar, a gente, né, eu acho que o pessoal vai falar depois, a gente vai ter a conferência, né, em novembro, isso é quase uma pré-conferência, assim, que a gente está nessa montagem de reuniões, tentando encontrar novos atores também, né, para que possa também potencializar. A gente está tendo reuniões aí quinzenais, lá no Compaz, para fortalecer a rede de paz restaurativa e montar essa política, uma política pública aqui para a cidade. E eu vou dizer que vai ser a primeira capital do país com uma conferência municipal desse tipo, desse nível, e uma política desse tipo. Vai ser algo inovador. Eu estou diretamente conectado com a rede nacional e o pessoal está olhando com muito bons olhos isso, porque nenhuma capital conseguiu fazer isso até agora.
A justiça restaurativa, ela explodiu no nosso país, né? Hoje mesmo, no dia de hoje, lá em Brasília, está tendo um grande evento, discutindo a política nacional, só que não via judiciária, outra instituição, mas a política nacional restaurativa. Então, a gente está num momento bem adequado e nessa sinergia, eles lá em Brasília e nós aqui, e em outros lugares do Brasil também, caminhando, né, para construir esse olhar de uma nova confiança que tinha sido perdida assim, nas relações humanas. Né? Então, agradeço muito por vocês, qualquer coisa a gente está disponível aí, né? Quem quiser ingressar, a gente tem no WhatsApp a Rede Justiça Restaurativa também, a gente tem esses grupos, no Facebook, a gente quer produzir encontros, sinergias, né, entre as pessoas e ajudar um ao outro, e sozinho a gente não é nada. Né? Então, muito feliz, muito grato, né, pessoal, Débora, Paulo, Rodrigo, todos os demais aqui. Obrigado, até a próxima. Eu acho que a fala de Marcelo foi até emocionante mesmo para mim. Nós começamos a costurar isso, né, Paulo, no início do ano, nos sentamos e pensamos como é que podia ser. E um depoimento assim, foi surpreendente na primeira reunião que fizemos, como todos os presentes estavam assim, muito gratos daquilo que estava acontecendo. É como se todo mundo tivesse acertando, todos tivessem necessidade de compartilhar e a percepção de que sozinhos não faziam nada, né? Então eu acho que foi uma sensação que a gente teve no primeiro encontro, e isso foi se renovando porque cada encontro iam chegando parceiros novos, e foi quando a gente pensou em fazer esse seminário, porque nesse seminário a gente queria ampliar essa convocação, vamos dizer, para que vocês que estão aqui convoquem outros grupos, outras instituições, e que a gente nesse segundo semestre a gente comece a trabalhar de forma sistemática, com uma metodologia de trabalho, onde a gente consiga, no final, produzir um texto que vai ser apresentado na conferência, que possivelmente vai acontecer no dia 12 e 13 de novembro, não é isso? Tá? Então vamos lá, agora eu vou passar a palavra para Ivan. Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Débora, Paulo, obrigado. Alô, agora vai. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estava lembrando aqui antes de começar o nosso encontro, que a minha vida profissional sempre me trouxe a Recife vários momentos. E Pernambuco é sempre muito agradável estar aqui, é sempre muito gostoso, me sinto muito em casa aqui em Recife. Murilo foi muito generoso na minha apresentação aqui, e agradeço muito as palavras dirigidas ao Instituto Sou da Paz, a mim. Realmente acho que é um momento, não tem momento melhor para estar aqui falando do que a gente está falando, da proposta desse seminário, do que esse que o Brasil vive hoje. Um país que abdicou do amor, né, na sua bandeira, em virtude da ordem e do progresso. É sempre bom lembrar que se a gente retira o amor das coisas, a gente acaba desumanizando as relações e acaba minando a capacidade de ter cuidado um com o outro. Essa é uma discussão histórica, filosófica, que acho que até vale a pena fazer, mas vamos guardar esse tempo para contar um pouco das experiências que o Instituto Sou da Paz tem nos seus 20 anos de história, e eu trouxe para cá alguns momentos importantes que dialogam bastante com esse momento da cidade do Recife e das políticas públicas que estão sendo colocadas aqui. Além de agradecer o convite para estar aqui podendo conversar com vocês, eu estou aqui também para aprender muita coisa. Acho que nesse sentido, as políticas públicas que estão sendo endereçadas nessa cidade, por esse governo, que já vem de anos sendo gestadas, merecem ser aprendidas. Então eu estou também muito aqui para ouvir, muito aqui para entender mais do trabalho que eu já admiro de muitos e muitos anos. Quando
de tudo que eu vou trazer aqui para vocês, todo o esforço do trabalho do Instituto Sou da Paz nesses trabalhos de criação de redes de proteção acabam sendo facilmente visualizados. Muito difícil você enxergar uma política pública na sua vida pulsante, não no equipamento público, no viaduto, na escola construída, no posto de saúde, isso é fácil de ver. Agora, difícil é conseguir enxergar essa política pública funcionando, né? Pulsando, com as pessoas usando equipamentos públicos e tendo vida para além do prédio, para além do edifício. Eu acho que aqui tem muito a ensinar. Num momento em que se polarizou, se vendeu a narrativa para o país de que existem duas classes de pessoas no Brasil, o cidadão de bem e aquele que ninguém conhece, porque é difícil você apontar, esse não é um cidadão de bem, ou esse é o cidadão do mal. Trazer políticas de justiça restaurativa, de cultura de paz, que parece um discurso, como muitos falam, um discurso da pombinha branca, um discurso de quem quer passar a mão na cabeça do bandido, mostrar como funcionam essas políticas do ponto de vista da mudança de fato, na trajetória de vida das pessoas. O Sou da Paz trabalha, eu vou contar um pouco dessa história, há muitos anos, com a trajetória de vida de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes envolvidos com crime, jovens envolvidos com crime, faz toda a diferença. Então, antes de começar a falar um pouco do que eu trouxe para esse momento, eu queria não só parabenizar, em nome aqui com o Murilo, mas em nome de todo o esforço feito pela Secretaria do Governo aqui, mas também parabenizar todo mundo que está aqui nessa manhã de terça-feira, com o coração aberto para ouvir e ajudar a potencializar esse esforço que é tão bem-vindo. Vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui. Eu queria falar um pouquinho do Sou da Paz. Eu estou na vida de 20 anos do Sou da Paz, que comemora 20 anos esse ano. Ter uma organização da sociedade civil que dura 20 anos no Brasil já é algo para se comemorar, né? O Brasil tem ainda muito pouco essa sua vocação participativa, do ponto de vista de como a sociedade participa das políticas públicas, da sua construção, da sua capacidade de inovação, ainda é muito incipiente no Brasil, ainda é pouca gente querendo participar. Filantropia no Brasil, né? Dar dinheiro, doar tempo, recurso, energia para fazer algo para o público, ainda é algo bastante incipiente no Brasil se comparado com outros países. Sou da Paz esse ano faz 20 anos. É uma organização, para quem não conhece, que começa, na verdade, em 1997 como um movimento, como uma campanha onde estudantes, a partir de São Paulo, começam a perceber que o número de pessoas que morrem de forma violenta, que morriam de forma violenta, de algum modo, ainda morrem de forma violenta no Brasil, com o vetor arma de fogo, era algo que era muito fora da realidade do mundo, muito fora de compasso com o que se tinha de dado trazido pelas Nações Unidas na época sobre mortes violentas no mundo. Eu trago o dado atual, que sempre é bom lembrar, que o Brasil segue tendo um problema de violência armada, e não à toa a discussão sempre gira em torno da arma de fogo. E aqui eu lembro, não se trata de gostar ou não gostar, de ir para o stand de tiro atirar, gostar de colecionar armas, significa entender, compreender o que a arma de fogo representa numa sociedade que tem muitas dificuldades em resolver conflitos de forma pacífica. O mundo mata com armas de fogo 40% das vezes. Esse número no Brasil sobe, segundo o último levantamento do DataSUS, trazido pelo Ministério da Saúde, ele sobe para 74%. Então não é uma questão de gostar ou não gostar de arma. É uma questão de entender o que esse objeto, arma, que poderia ser qualquer outro objeto, representa na sociedade brasileira. Então precisamos falar de arma, precisamos tratar do problema da arma no Brasil. Feito esse parênteses, porque toda vez que alguém do Sou da Paz fala, é impossível falar de arma, mas então, para não dizer que não falei das flores, nasce como um movimento que começa em São Paulo, de estudantes, eram os estudantes pela paz. Esse movimento se transforma num movimento nacional graças à UNE,
e acaba sendo levado como pauta nacional, com grandes apoios da mídia, artistas, sociedade civil no Brasil inteiro, e vira um movimento nacional que em 99 acaba gerando o Instituto Sou da Paz, que aí sim começa a trabalhar de maneira mais específica dentro dessas áreas que estão aí listadas. Então, controle de armas, que é a evolução da narrativa e das políticas sobre desarmamento. A gente tem no Brasil, a partir de 2003, uma legislação que permite que as pessoas tenham armas em casa, é algo muitas vezes cultural, algumas vezes um desejo, algumas vezes até uma resposta para lidar com medo pela insuficiência da segurança pública oferecida, do serviço público de segurança oferecida. Então, armas são parte da sociedade brasileira por lei desde 2003, as pessoas podem ter armas. Agora, como ter arma? A partir de um controle. O Estado precisa controlar para que essas armas, primeiro, não caiam nas mãos de quem quer fazer o uso irresponsável dessas armas. Em outras palavras, falando claramente, é tirar a arma da mão do criminoso. O Sou da Paz passa a atuar também dentro da atividade policial, e se a gente quer falar para pessoas que estão com medo, estão sentindo que não há uma resposta para aplacar esse medo, essa sensação de insegurança, se não há uma resposta do Estado, ela vai buscar resolver o problema sozinha. É instintivo do ser humano se proteger, é instintivo do ser humano se defender. E aí sim surge a necessidade de trabalhar políticas públicas para resolver os problemas de medo das pessoas, da sensação de insegurança das pessoas. Se eu não consigo que o Estado me dê segurança, eu vou fazer a minha própria segurança, e isso acaba individualizando um problema que é coletivo. Ninguém consegue estar seguro sozinho. Individualmente, as pessoas só vão ter segurança se coletivamente elas estiverem seguras. Ao contrário de saúde, educação, quem tem dinheiro no Brasil consegue comprar o serviço, paga a escola particular, paga o hospital, o plano de saúde, ninguém consegue pagar pela segurança. Mas eu posso ter segurança armada, posso ter carro blindado, pode ter tudo isso. Você está se enjaulando, você está se enclausurando, você deixa de compartilhar espaços com a sociedade. Isso não resolve o problema, muito pelo contrário, só aumenta. Então, apostar na atividade policial, apostar na evolução do trabalho das polícias no Brasil, também tem sido o foco de atividade do Sou da Paz. Eu costumo dizer que, para resolver os problemas de violência e criminalidade no Brasil, a gente não pode jogar tudo nas costas das polícias. Não se faz segurança pública em nenhum lugar do mundo só com polícia. Não à toa a gente está aqui hoje, nesse dia de terça-feira, para discutir problemas de violência, criminalidade, de um outro jeito. É por isso que eu vou sempre abrir espaço na agenda, é pauta do Instituto Sou da Paz, fazer esse tipo de conversa. A conexão entre as responsabilidades dadas pela lei, pelo Estado brasileiro, etc., de segurança pública, ainda que seja muito associada às polícias, está longe de resolver o problema se a gente não incluir educadores, assistentes sociais, profissionais da saúde, operadores de tantas outras políticas públicas que precisam estar intrinsecamente conectadas para tratar de violência e criminalidade. Então, justiça criminal é o segundo elo de uma corrente que eu coloco polícia no primeiro elo, o segundo elo justiça criminal e o terceiro é sistema prisional. Não dá para dissociar essa corrente, não dá para quebrar essa corrente e tratar do problema isoladamente. E quando eu trago polícia para o primeiro elo, é aquela primeira tratativa com os problemas de violência. Aqui a gente fala de polícia, mas a gente fala também de todo o trabalho que está sendo feito aqui. Porque o Brasil também tem um histórico grande de tratar problemas de violência com repressão. E aí a identificação de quem é o agente da repressão na sociedade é a polícia. E a polícia sozinha, só com repressão, não vai conseguir muita coisa. Toda a parte preventiva da violência, toda a parte de construção de sociedades onde os conflitos vão acontecer, porque o conflito é bom, gente. O conflito é o que faz a gente crescer, é o que faz o indivíduo evoluir na vida. Mas o conflito precisa ser resolvido de maneira não violenta. E essa é a grande dificuldade do Brasil. Esse é o grande problema quando você coloca arma de fogo no meio. Então, isso aqui é absolutamente... os temas tratados aqui são absolutamente importantes.
Prevenção da violência, como eu vinha falando. E, por fim, produção de conhecimento. É impressionante como falta evidência no Brasil para orientar a política pública. É impressionante como, em 30 anos de Constituição brasileira, muitos dos serviços e políticas públicas foram desenvolvidos